Muito bom dia a todos aí, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês sobre diferenciação celular e citar os tipos de tecidos do corpo humano. Esse é o início do estudo da histologia. A gente tem que iniciar o estudo da histologia falando sobre diferenciação celular. Para entender diferenciação celular, é importante que a gente tenha conhecimento que a primeira célula formada no corpo de uma pessoa vem da união da fecundação do óvulo com o espermatozoide, né? Então você tem lá a fecundação de um gameta feminino, que é o óvulo, pelo espermatozoide, que é o gameta masculino, e a partir da união dessas duas células nós vamos ter formada a primeira célula, que é o zigoto, tá? Então o zigoto é a primeira célula a ser formada no corpo humano, né? Lembrando que a gente vai ter aqui o exemplo da espécie humana para esse estudo, né, de histologia. O zigoto é uma célula que vai começar a se dividir através de processo de mitose, vai passar por sucessivas divisões mitóticas, o zigoto, e depois de cerca de 3 a 4 dias, nós vamos ter formado, né, logo depois da fecundação, forma-se o zigoto, ele passa por várias divisões e você vai ter formado um conjunto de células. São células todas iguais, né? São um conjunto de célula, tá? É um bolo de célula, depois de 3 a 4 dias. A esse conjunto de células nós vamos chamá-lo de embrião, tá? Vamos chamá-lo de embrião. O embrião ele é formado por esse conjunto de células e todas essas células elas têm as mesmas funções, tá? São células que estão passando por constantes divisões mitóticas, então elas estão sempre em crescimento, e são células que desempenham basicamente todas elas, né, as mesmas funções. Esse conjunto de células do embrião são conhecidas como células indiferenciadas, também chamadas células totipotentes. Alguns livros ou revistas trazem também o nome como células-tronco, né? São essas células que formam o embrião. Então, são vários nomes, né? Você pode chamá-las de totipotentes, tá? Ou células-tronco, que é a mesma coisa. Tá bom. São células com uma alta capacidade de divisão e, como são células ainda indiferenciadas, são células com alta capacidade de se diferenciar, ou seja, de formar outros tipos de células especializadas, tá? Então, nós temos aí, depois de 3 a 4 dias, após a fecundação, a formação do embrião, e esse embrião, ele vai se dirigir para o útero, né? Para o útero materno, e na parede do útero ele vai se implantar, o processo conhecido como implantação, e ali ele vai receber a nutrição necessária para que esse embrião se desenvolva. Após aproximadamente 8 semanas, que vai ocorrer um fenômeno muito importante, que é o fenômeno da diferenciação celular. Então, depois que esse embrião já está bem desenvolvido, né, aproximadamente 8 semanas depois da fecundação, esse embrião ele já está implantado na parede do útero e suas células começam a se diferenciar. Ou seja, cada conjunto de células do embrião começa a passar pelo processo de diferenciação, modificando as suas morfologias e originando os diferentes tipos de tecidos que vão formar os órgãos e posteriormente os sistemas do corpo humano. Então o que nós temos é um conjunto de células que vai começar a se diferenciar aqui, outro começa a se diferenciar aqui, outro aqui, estão representados por cores diferentes, né, para mostrar que elas começam a se diferenciar, ou seja, elas começam a se especializar, também é uma palavra que a gente pode utilizar, né, começa a se especializar, e cada conjunto desses de células começa a dar origem a uma das partes do corpo, né, que vai se desenvolver. Um conjunto vai dar origem ao coração, ao sistema circulatório, outro conjunto começa a dar origem aos nervos, ao sistema nervoso, outro conjunto pode originar tubo digestivo, órgãos internos, fígado, né?
e assim por diante, pele, outro conjunto origina músculos, né, e assim por diante. Então, a partir desse momento que ocorre a chamada diferenciação celular, ele deixa de ser embrião e ele passa a se tornar o que a gente chama de feto, porque a partir do momento que as células vão se diferenciando, ele vai já tomando a forma, né, ele vai tomando a forma do feto, né, no caso a espécie humana já vai tomando a forma de um corpo humano, né, já começa a crescer a cabeça, começa a se formar todas as estruturas, os órgãos de um corpo humano, né, pernas, braços, assim por diante, né. Então, a partir do momento da diferenciação celular, que é após depois das 8 semanas, né, das 8 primeiras semanas, a gente vai, o organismo ele deixa de ser um embrião, que é formado por células totipotentes, e passa a se chamar feto, que ele começa a se especializar formando cada parte do corpo. Que fofinho! Na histologia a gente estuda os tecidos do corpo humano. O corpo humano ele é formado por tecidos diversificados, desde lá o início da formação do feto, quando começa a formar esses tecidos. Depois que o ser humano nasce, alguns deles ainda continuam em desenvolvimento até na fase adulta, onde a gente vai encontrar aí cerca de 14 tipos diferentes de tecidos, né? Os tecidos, eles formam 4 grandes grupos chamados tecidos epiteliais, os tecidos conjuntivos, os tecidos muscular e o tecido nervoso, né? Dentro desses tecidos você tem subdivisões, por exemplo, tecidos epiteliais. Você vai ter o tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular. Os tecidos conjuntivos, que é o mais abrangente, nós vamos ter os tecidos conjuntivos propriamente dito, os tecidos conjuntivos especializados. Dentro dos tecidos conjuntivos propriamente dito, nós vamos ter tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, o denso, o adiposo e o hematopoético. O hematopoético ainda ele pode se subdividir em hematopoético mieloide e hematopoético linfóide. Eu estou sentindo uma treta! Depois nós temos os especializados, que são os tecidos conjuntivos sanguíneo, o tecido conjuntivo cartilaginoso e o conjuntivo ósseo. Nós temos também os tecidos musculares, que subdivide em 3, que é o tecido muscular liso, tecido muscular estriado e muscular estriado cardíaco. E por último, o tecido nervoso, que não tem subdivisões. Ixi! Nós iremos estudar cada um desses tipos de tecidos separadamente nas próximas aulas. Tudo isso? Até mais!